Estamos vivendo um dia mau. Graças a paz, meus queridos. Perdão, acho que deu alguma coisa aqui no. Esses dias nós temos vivido dias maus, dias no qual nós temos passado por algumas mazelas, o mundo, né? Eu estava conversando com algumas pessoas, né, que tem me ligado, e eu falei que a partir desse coronavírus, o mundo começa a ser medido por baixo. Eu creio que a gente estava subindo muito um degrau e a gente desceu alguns degraus. E isso é muito triste para nós, né? Estamos vendo que é cumprimento da palavra. A palavra está se cumprindo literalmente, né? Para quem não, até para o ateu que pode estar nos assistindo aí, que são várias pessoas que nos seguem. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus que atende clamor. Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Esse dia nós temos sido metralhados por todo tipo de informação no mundo que está acontecendo. Nós estamos vendo a tragédia que está acontecendo na Itália. Nós estamos vendo na Espanha, nos Estados Unidos. E outra coisa, amado, não tem o valor financeiro, né? Vocês viram aí um dos vice-presidentes do Santander, lá em Portugal, né? Então, não veio para rico, para pobre, veio para todos. E eu creio que é Deus diretamente falando conosco nesses dias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eu quero aproveitar esses dias que nós estamos em casa, né, de quarentena. Eu, em especial, eu tenho que estar, que eu tive alguns problemas, eu estou literalmente de quarentena. Estava até brincando com a minha esposa hoje, falei, poxa, não estou podendo fazer nada, eu quero ir para a rua. Acostumado, né? A gente sente falta de estar com o nosso povo, com os nossos discípulos, com o coração de filho. A gente sente essa... Igreja é comunhão, né? A igreja está junto. Não tem como você dizer que está na igreja e está em casa, né? Mas também eu não posso estar em casa reclamando, murmurando, porque também é um momento especial de estar em casa com a minha família, né? Eu estou com a minha esposa, meu filho está de plantão direto trabalhando, que ele está bem envolvido, até peço oração por ele, né? Que ele está bem envolvido diretamente que ele trabalha na área de saúde. Ele está bem envolvido porque ele está trabalhando em hospital de referência. E isso, né? Infelizmente eu não estou com meus filhos aqui, mas está eu e minha esposa. A gente tem aproveitado esses dias para... Não sei se está chegando bem, o pessoal está me mandando aqui que... Vê se melhorou um pouquinho aí. Está chegando bem. Acho que aí agora tá, né? Que o pessoal está me mandando aqui. Melhora um pouquinho, vê se está chegando legal. Então, eu tô com a minha esposa. É bom a gente estar junto. A gente tem tido tempo para conversar mais, que às vezes a gente está no nosso dia a dia. Mas eu quero começar com... Eu gosto, né? Eu quero começar com a palavra. E se você tiver Bíblia, eu vou dar tempo para você pegar uma Bíblia, enquanto o meu suporte aqui, né, está me dando os toques, se tá bom, se tá chegando bem a imagem, porque pelo meu aqui tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você não tem Bíblia, eu vou esperar um minutinho enquanto vou ajeitando aqui, né? Não sei se agora tá melhor, se não tá. Já pegou?
Tá chegando bem para vocês aí? Vocês estão me assistindo? Vamos nós. Eclesiastes, no capítulo, lá no seu capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, é o que nós estamos vivendo agora, né? Tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder. Presta atenção, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo, como a própria palavra do Senhor diz, há tempo para todas as coisas. E duas coisas me chamou a atenção para este tempo. Tempo de afastar, de abraçar. É um tempo que nós não podemos estar junto com as pessoas que nós amamos, né, os nossos pais, né, que às vezes alguns com certa idade, ou estar com ele, ou estar com os avós, né? Eu creio que nada acontece por acaso. Como eu falei no início, né, não sei se você chegou, está entrando agora, se você pegou o início da gravação, mas o que eu falei, a partir de agora, o mundo será nivelado por baixo. O mundo será nivelado por baixo. Não vai ser da mesma forma a partir desse coronavírus. Nós vamos viver tempos diferentes. Nós vamos viver... E uma coisa me chama a atenção, me chamou muito a atenção, é que, vamos passar essa situação da peste. E isso vai passar, você fique tranquilo. Tenha paz no teu coração que vai passar, tá? Nada vai ficar para todo o tempo. Isso vai passar. Então, a minha preocupação é o pós. O pós-peste. Como que o mundo vai estar após essa peste? Porque, como eu falei, está sendo nivelado por baixo. O mundo, neste momento, está sendo nivelado por baixo. A gente que estava muito lá na frente, pode ter certeza que nós descemos alguns degraus. Então, estamos tendo o sacrifício, né? Estamos vivendo um período de quarentena, não é aqui no Brasil. O mundo está de quarentena. Mas é um momento que nós temos que parar também para refletir, para pensar, né? Para a gente estar próximo das pessoas, dentro da nossa casa, que às vezes a gente está tão distante que nós esquecemos aqueles que estão dentro da nossa casa. Então, eu creio, e Deus mexeu em todas as estruturas. Essa peste, ela mexeu em todas as estruturas do mundo. Primeiro, foi na física. Segundo, ela mexeu no emocional. Os psicólogos vão ter muito trabalho depois disso aqui. No emocional, no financeiro, que vamos estar orando, e eu estou com a camisa do Brasil, que eu quero profetizar por esta nação. Que a gente consiga sair dessa situação diferente da maneira que nós estamos entrando. Nós estamos entrando num momento, né, e vendo todas as áreas, a bolsa quebrando, tudo acontecendo. Irmãos,
infelizmente, o mundo não vai sair da mesma maneira. Não vai sair. Mas nós estamos debaixo da palavra, né? E Deus, ele é expert de transformar maldição em bênção. E eu creio que ele faz isso. Ele transforma maldição em bênção. E ele vai transformar maldição em bênção. Nós temos feito um clamor todo dia à meia-noite. Nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos orando pelas famílias, nós estamos orando pelas nações. Mas, em especial, eu quero estar convidando todos vocês a estar orando pela nossa nação. Porque a gente estava começando a tomar um novo rumo. Estávamos com 12 milhões de desempregados. Irmãos, essa mexida que deu, isso vai afetar várias áreas. Na época que eu trabalhava, eu trabalhei em banco, e uma das coisas que um dos meus gerentes falava era o seguinte: não falte para saber que você não faz falta. E quantos que não estão indo trabalhar, estão fazendo home office? Irmãos, pode ter certeza, o mundo vai tomar uma nova linha, uma nova dimensão, um novo foco a partir desse período. E como eu falei para você, eu tenho falado com você, é algo que aconteceu na Bíblia, as pestes, e nós estamos vivendo o tempo das pestes. Agora, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que é um tempo bíblico. É um tempo bíblico que não está escrito aqui, mas é a nossa época, é o nosso tempo que vai estar escrito, eu creio, né? Como o livro de Atos não acabou, mas isso vai estar escrito, porque a tragédia dessa dimensão que está acontecendo. Sabemos que teve outras pestes, outras coisas já aconteceram no mundo, mas nós estamos vivendo, e de uma maneira global, que o mundo todo está sabendo o que está acontecendo. Se morre um na Itália agora, você sabe que morreu um na Itália. Então, nós estamos cercados pelas notícias, e eu queria até pedir a vocês, filtre um pouco as notícias, bota louvor, ouve outra coisa, que você começa de 4 da manhã à meia-noite ouvindo só as más notícias. As pessoas ficam recebendo só as más notícias. Desliga um pouco disso, sai um pouco disso, porque isso não é bom para você. Entendeu? Repetindo, voltando ao texto que eu fugi um pouquinho, né? Porque a gente vai aproveitando a oportunidade e vai falando. E nesse momento que nós estamos dentro das nossas casas, né? Nossa igreja está aberta, tá? Nós não estamos tendo cultos normais, mas estamos orando, tá? A igreja está lá, tem pessoal lá de joelho, está orando, né? Até porque a igreja é o último refúgio, amado. A igreja não pode fechar num momento desse de tragédia. A gente preservou as pessoas, não estamos com multidão, não estamos com galera lá, mas tem o pessoal, tem gente orando. A igreja está aberta, que tem gente lá que está orando. Porque a igreja não pode parar de clamar. A igreja não é órgão comercial. Amém? Apóstolo, mas se acontecer, irmãos, eu já não pertenço mais a esse mundo. Entendeu? A minha morte foi quando eu levantei a mão e falei que o Senhor era o meu Senhor e Salvador. E eu creio que a gente aproveita as oportunidades para a gente crescer, amadurecer, né? A gente pega esses momentos, que são momentos, infelizmente, trágicos, mas nós servimos a um Deus que transforma maldição em bênção. Eu queria que você repetisse comigo: Deus transforma maldição em bênção. E nós vamos viver esse tempo da bênção. E eu tenho profetizado, nós vamos sair muito maiores do que nós estamos entrando nessa batalha. Nós vamos sair diferentes. Nós vamos sair mais maduros. E eu creio que vamos alcançar mais pessoas, que vai saber que existe um Deus vivo e poderoso, que tinha alguns falando, não, mas é o diabo não tem nada a ver, está de longe. Isso aí é o próprio Deus. Tá? O diabo não tem nada a ver com isso. Tá? É o próprio Deus que está permitindo que as coisas aconteçam. Então, amado,
a gente não pode nem exaltar ele, tá? Porque se a gente vai falando que é ele, vai dizer que ele é grande. Ele não é, ele já perdeu, já é derrotado. Amém? Você crê nisso? Ele já é derrotado. Então, vamos aproveitar esse momento, que esse momento é um momento de arrependimento. De nós falarmos com Deus, Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão. Às vezes não é só por nós, né? É pedir perdão por outras pessoas. É pedir perdão pela igreja. A igreja, infelizmente, irmãos, não vou dizer que é 100%, mas a igreja tomou rumos que ficou complicado. A igreja está tomando rumos que eu falo que essa não é a minha igreja. Essa não é a minha igreja. Igreja que, infelizmente, né, tem que falar, mas dói, cantores pedem 20, 30, 50 mil para tocar na igreja. Isso, infelizmente, não é essa a igreja do Senhor. Então, nós estamos vivendo, como falamos, dias maus. Mas Deus pode transformar isso. E eu estava lendo até, preparando, o ano passado eu preguei muito sobre Daniel. E eu estava refletindo a palavra para pegar hoje para vocês, né, que eu vou fazendo essa série hoje, amanhã, até sexta-feira, eu vou estar trazendo uma mensagem e trazendo um esclarecimento, que amanhã eu vou trazer para vocês esclarecimento bíblico, né, e trazer à luz esses dias, não vou dizer amanhã direto, que já teve tragédias maiores, já teve coisas maiores, entendeu? Então, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel, logo em Daniel no capítulo 9. Daniel 9. Eu estou dando esse tempo para você. Vamos lá. Daniel, logo no seu capítulo 9, né, no versículo 13. Daniel 9, 13. Que diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Repete comigo. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. A tua verdade, o que é? A palavra. Eu vou repetir, porque às vezes você não conseguiu, não deu tempo para você entender. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Aplicarmos a sua palavra. Uma coisa que nós não estamos entendendo, que esse é um momento de arrependimento. Entendeu? É um momento de arrependimento. É um momento que nós, como igreja, temos que nos arrepender. Entendeu? Eu tenho visto as pessoas muito falar do texto de 2 Crônicas 7,14, meu povo se chama o meu nome. Aí está falando, se humilhar, se arrepender. Se nós não nos arrependermos, querido, como é que vai ser as coisas? Como é que nós vamos tocar o coração de Deus? Deus se agrada de um coração arrependido. Como é que nós vamos tocar no coração dele? Se da nossa parte não há arrependimento. Nós temos que entender que o arrependimento agrada ao coração de Deus. O arrependimento toca no coração de Deus. E quando eu começo a me arrepender verdadeiramente, a igreja começar a pedir, Senhor, qual é a direção? O que o Senhor quer para nossa igreja? Os pastores, nós pastores, eu me incluo nisso. Perguntar, Senhor, o que o Senhor quer para a sua igreja? Qual é a direção que o Senhor quer para as suas ovelhas, que as ovelhas não são nossas ovelhas? Jesus que pagou um alto preço na cruz por elas. E nós começamos a pedir, Senhor, me dá a direção, me dá o foco, o que o Senhor quer para a sua igreja aqui. O Senhor que morreu na cruz, não foi eu. Então eu começar a entender e levar o nosso povo, aquele povo que Deus tem colocado debaixo da nossa responsabilidade ao arrependimento, nós vamos começar a entender os propósitos de Deus.
começarmos a entender o que Deus quer para nós. E é o momento, é a hora, né, de eu começar a, como pessoa, que eu sou igreja, amém, irmãos? Pedir, Deus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para minha casa? O que o Senhor quer para minha família? Eu começar a levar por esta linha, começar a levar por este foco. Porque Deus vai começar a transformar. E o que eu achei interessante desse texto, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal, nós não estamos passando por dias maus, me sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor. Clamar a Ele. Irmãos, infelizmente nós estamos dentro da igreja muito humanista, achando as coisas naturais. Não, amado. Isso aí é Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. E detalhe, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Exemplo, quando veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio. Vocês imaginam, estava lá Noé 100 anos, né? Construindo a arca, e ali já estava. O aviso começou quando Noé começou a fazer a arca. E nós estávamos nos dias de hoje, fazendo o que queria, trabalhando, vivendo a nossa vida, e estava lá a arca. Mas Deus já tinha predestinado que o mundo ia acontecer. O que ia acontecer no mundo naquela época, que haveria o dilúvio. Mas ninguém naquele momento foi perguntar a Noé, foi ver com Noé, por que você está fazendo a arca? Amém? Porque ali já era o sinal. E veio o dilúvio. Amado, quando Deus quer dar o juízo dele, ele dá. Vê quando Davi pecou, quando fez o censo. Vidas foram ceifadas. Então eu tenho que começar a entender que é Deus. É Deus. E começar a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer nisso? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer com a sua igreja? Começar a se aproximar dele com arrependimento. Irmãos, é o momento da igreja se arrepender. Para que nós possamos sair desse momento que nós estamos vivendo, um momento mau, um momento de, como se diz, tragédia. Hoje eu estava vendo, ontem teve uma baixa na Itália, hoje mais 700 mortos, 500 na Espanha. Os Estados Unidos já está se preparando para um número muito grande de mortes. Amados, será que você não consegue entender isso? Será que não quebranta seu coração duro? Não quebranta seu coração duro? Começa a entender e procura uma leitura. Deus, o que o Senhor quer com tudo isso? Eu já te respondo, Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Ele quer falar comigo. Eu estou me incluindo nisso também, para entender o que Deus está querendo. Para entender qual é o propósito dele. E eu creio, amado, que eu tenho profetizado. Nós vamos sair muito maiores do que nós estamos entrando. E, apóstolo, qual é a solução desse momento? Arrependimento e oração. Esse mal não será para sempre. Não será todo o tempo. Irmão, eu vou falar uma coisa como profeta. À medida da nossa oração, à medida do nosso arrependimento, eu creio que vai atenuar a sentença. À medida do que nós nos arrependermos, à medida do que nós buscarmos ao Senhor, Deus vai começar a mover de maneira diferente sobre nós, sobre a igreja dele aqui na terra, a igreja dele estabelecida aqui na terra. Eu começo a crer que a gente vai ter um novo nível, um divisor de água diferente, algo diferente. Mas o que nós podemos nesse momento é pedir a Deus que seja menos a tragédia, a perda, seja muito menor do que nós possamos pensar ou imaginar. Porque tá vindo pessoas, estão morrendo, a peste está aí, né? Mas e depois? Você imagina shoppings tudo fechado, lojas fechadas por 10, 15 dias, a gente não sabe. Pensa se os empresários vão ter condições de arcar
com isso. Porque isso não bota na conta do governo. Isso vai sobrar para alguém. Alguém vai pagar essa conta. Detalhe, não é só no Brasil, é no mundo. Não vai pensando que o governo vai... Ele não tem dinheiro para injetar para mudar essa história. E começar a clamar, Senhor, ameniza o sofrimento e a dor. Ameniza o sofrimento e a dor. Começar a pedir a Deus isso. E que cesse esta praga. Que pare isso que está acontecendo. E que nós possamos, depois disso, depois de toda essa tragédia, nós conseguimos ainda prevalecer. Nós possamos ainda sair maiores. Nós possamos recuperar o que foi perdido. Eu estou falando nós como igreja. Porque uma coisa eu tenho certeza, querido. Grande vai ser o avivamento que vai vir depois disso. Eu quero profetizar isso. Grande será o avivamento que vai vir depois dessa tragédia. E é só para você entender, amado. Quando houve aquela sentença no Egito, o povo, quando saiu bem. Deus não permitiu que nada chegasse, praga alguma chegasse na tenda deles, na tenda do povo de Israel. Nada aconteceu com eles, mas eles saíram maiores. E eu creio que nós sairemos maiores do que nós vamos entrar nessa batalha. Ainda não cessou, ainda não acabou. Aqui no Brasil ainda estamos, eu digo para você, ainda estamos no início. Que algumas coisas ainda vão acontecer. Mas nós temos como mudar esse quadro. Como, apóstolo? O nosso clamor, a nossa súplica, o nosso arrependimento. A palavra de hoje é arrependimento. Igreja, entenda que nós precisamos nos arrepender. Sabe, dos nossos achismos, do nosso eu, sabe, das nossas vaidades. Nós precisamos entender, né? Às vezes nós damos mais valor à estrutura do que pessoas. Nós não amamos o próximo. Então, são vários fatores que fez com que a igreja se distanciasse dele. Mas agora eu creio que é o tempo de nós chegarmos ao Senhor, nos aproximarmos do Senhor. Eu creio que é a hora, é o tempo disso. Esse é o tempo de nós nos aproximarmos dele. E, em nome de Jesus, vamos nos unir em oração. Vamos buscar em oração para que nós possamos sair grandes disso. E que nada sem ferimentos, que nós não possamos perder ninguém lá dentro da nossa casa, na nossa família, perder ninguém. E você tem, através da tua oração, a tua oração ela tem poder. Você pode mudar a tua realidade através da oração. E o interessante desse texto de Daniel, que eu sempre vejo essa passagem, e agora eu estou começando a entender. Lá no capítulo 10, logo no capítulo 10, no versículo 12, Daniel 10, 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Vou repetir. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, amados, a gente já sabe que Deus está ouvindo a nossa oração. E Ele pode mudar essa realidade. Desde o momento que eu tenha o entendimento. Desde o momento que eu possa entender
que Deus tem um propósito na minha vida. Que Deus tem um propósito na vida da minha família. E eu quebrante o meu coração. Eu falo com o Senhor, Senhor, o meu coração quebrantado. Hoje é o dia, é a hora, agora é o tempo. É o tempo de arrepender. E começarmos a buscar no Senhor. Senhor, muda a tua história. Eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo aqui. Deus, através da tua oração, Ele pode mudar toda essa realidade. Vou repetir para você entender. Através da tua oração, através do teu clamor, através do clamor da igreja, Deus pode mudar, Deus pode cessar essa praga. Você está entendendo? E nós saímos sem nenhuma sequela. Essa é a visão, é isso que a minha preocupação é, como nós vamos sair disso. O dinheiro escasso no mundo, né, que vai sumir. Amados, eu estava vendo hoje e conversando com algumas pessoas. Amados, você imagina o prejuízo no mundo. O mundo parou. O mundo parou por causa de um inimigo invisível. O mundo parou por causa de um inimigo invisível. Amém? Eu digo para você que é uma guerra sobrenatural. E está morrendo gente, ainda não cessou, não parou. Um inimigo invisível. Que ele cresce, vai crescendo, vai prosperando através do toque das pessoas. Você está junto, ele vai crescendo, ele vai multiplicando através disso. E nós estamos com as mãos atadas, não tem cura ainda, eles não descobriram. Isso tudo que estão lançando aí na mídia, você fica vendo a internet, já descobriu a cura? É fake news, ainda não tem. Se tivesse, amado, eles correriam para poder. Igual hoje, por exemplo, já cancelou as Olimpíadas, né? Que seria agora em julho, agosto, né? Que prejuízo que foi isso, irmão? Vocês imaginam um prejuízo bilionário? Será que se eles tivessem descoberto a cura, eles não tinham corrido para cessar? Porque está todo mundo sendo assolado. O mundo todo. Então, às vezes, as pessoas estão me lá, irmãos, eu recebo N's, né? Durante o dia. Ah, já descobriu? Não sei o quê. Não descobriu nada, ainda não descobriu. Mas eu quero dizer para você que você sabe o remédio. Que pode mudar, que pode cessar essa praga, que pode mudar essa história. Eu quero dizer para você, que é o Senhor Jesus, como ele diz a palavra, ele já levou sobre si, aonde? Na cruz. Todas as dores e todas as enfermidades. E se eu começar a viver a palavra, o que está escrito aqui em Daniel, então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, amados, Deus vai atender ao nosso clamor. Deus vai atender a nossa súplica. Deus vai atender a nossa oração. E receba com tranquilidade essa palavra, que essa palavra é só para te trazer edificação. Essa palavra é para te dar um norte. Essa palavra é para que você comece a entender o que está acontecendo. Pegar a leitura espiritual desse momento. Não é razão. Não é um momento de razão. Esse momento é um momento altamente espiritual. Então, que você comece a compreender, que você possa entender que tudo está acontecendo porque Deus está permitindo. Mas nós temos, como igreja, como mudar esta realidade, como mudar essa história. E se a gente entender que só nele, tudo por ele, para ele, com ele, nós vamos viver uma realidade diferente. E se você pode dizer aí, vocês estão aí, amém, glória a Deus, eu creio.
Amém? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração também nesse dia pela sua família. Eu quero orar por essas pessoas que, inclusive hoje, eu recebi que uma pessoa próxima nossa foi infectada, né? Tá com vírus. Uma pessoa de 40 anos foi infectada. Eu quero orar por essa pessoa para que nada aconteça. Amém? Que eu quero profetizar que seja só uma gripe. Que seja somente isso. Então, juntamente com você, eu quero te pedir que a gente comece a levantar um clamor. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos onde você está. Eu quero orar com você. Oi. Oi. Vamos orar? Como igreja agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos vivendo dias complicados. Dias que nós temos sido assolados. Mas nós estamos entendendo que é a tua mão sobre nós. E nós, como igreja hoje, verdadeiramente nós queremos nos arrepender. Pedir perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas atitudes, perdão às vezes pelos nossos ativismos, que às vezes nós ficamos dentro do nosso ativismo e deixamos o Senhor para segundo plano. Deixamos o Senhor em segundo plano. Eu quero pedir, Senhor, agora, Pai, que o Senhor, como igreja, possa responder o nosso clamor. Que o Senhor possa responder a nossa súplica. Que o Senhor possa responder a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, venha com a graça, venha com o favor imerecido do Senhor sobre nós. Venha sobre esta nação, sobre o Brasil, que nós estamos pedindo, Senhor, que amenize a dor, amenize o nosso sofrimento, amenize o sofrimento desta nação neste dia. Eu quero pedir a nossa oração hoje, Senhor, o Senhor possa responder. Como nós lemos aqui, desde o primeiro dia que nós começamos a clamar, o Senhor respondeu. Então, há um povo clamando, a igreja clamando. Senhor Deus, mas nós queremos pedir agora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia desta nação. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor Deus. Porque sabemos que Tu és um Deus que ouve oração. Tu és um Deus que ouve súplica. E nós, neste momento, como igreja, clamamos por aquelas pessoas que estão enfermas. Clamamos por aquelas famílias que tiveram perdas e precisam ser consoladas, Senhor. Consola, conforta o coração dessas pessoas. Senhor, e fala conosco. Fala com a tua liderança da igreja, os anjos da igreja que o Senhor tem levantado. Pai, fala conosco o que o Senhor quer, que nós estamos aqui com nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. E para, Senhor Deus, se nós estamos errados, aonde nós estamos errando, Senhor Deus, que nós possamos nos consertarmos como igreja e estar debaixo do teu propósito. Senhor, eu estou falando a igreja do Brasil, eu estou falando a igreja do mundo. Senhor, em nome de Jesus, muda essa história, muda esse quadro, muda essa realidade, muda a realidade das famílias. Pai, que cada um, Senhor Deus, que está nos ouvindo agora, que está participando disso, não possa ser tocado, Senhor. Que praga alguma chegue à tenda deles. Que o sangue do Senhor possa estar sobre os umbrais da casa deles. Eles possam estar protegidos pelo Senhor, Senhor Deus, de toda a praga. Também da praga da miséria, Senhor Deus, que possa vir depois, da falência, Senhor Deus. Os empresários que estão
Senhor Deus, sendo assolados nesse momento. Senhor Deus, toca. Senhor Deus, toca, Senhor Deus, na sua igreja. E que nós possamos, Pai, entender o que o Senhor quer conosco. E que o Senhor possa mudar o quadro e a realidade que nós estamos vivendo hoje. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amados, foi um tempo precioso que nós tivemos aqui. E nós estaremos aqui amanhã, a partir de 7h30, 7h40, né? 7h45 nós começamos hoje, para ser mais exato, né? Mas amanhã nós estaremos novamente participando desse momento, orando. E, como eu falei, Deus transforma maldição em bênção. Vou repetir, eu até quero compartilhar com você, né? Tem um texto que está lá em Neemias 13, acho que no capítulo 2, o versículo 3, mais ou menos, que Deus transforma maldição em bênção. E eu quero deixar mais um para você. Pensa nisso. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Vou repetir, toma posse nisso. Melhor é o fim das coisas. O fim será melhor do que o começo. E você vai passar por esse deserto. Cala a boca. Não murmure. Ore. Adore. Ore. Adore. Não reclame. Não levanta nada contra Deus. Amém? Não levanta-se nada contra Deus. O adore. Peça misericórdia. Peça perdão. Mostre arrependimento. O adore. Aproveite esses dias e adore. Eu quero fechar com o louvor que nós temos adorado esses dias, direto, né? E eu quero colocar ele aqui. Nós temos tocado. Se você quiser, né, adore conosco. Vou botar esse louvor. A gente tem colocado todo dia, meia-noite. Deixa eu ver se está aqui. Vamos. Escuta. Opa. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata.
lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca amigo, dinheiro, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, Pai. Sem nos iludir com a tua presença, oh Deus, ó vem Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença. Glória a Deus. Antes de encerrar, eu quero deixar para você esta palavra, que você possa buscar, que está lá em Neemias, no capítulo 13, versículo 2. Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Escuta, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é um Deus que muda decreto. E nós vamos sair maiores disso. A igreja vai viver um tempo de avivamento muito grande. A igreja vai viver um tempo de avivamento muito poderoso. E detalhe, prepare para que a sua família seja alcançada. A sua família seja alcançada. Amém? Eu vou falar uma coisa para você. Estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Está sendo assim... É o primeiro culto que eu faço diretamente com você. Já fiz outras lives, mas eu acho que Deus preparou esse momento para que eu pudesse entrar na sua casa, né? Através da palavra, e que você aí com a sua família reunida está ouvindo, adorando. Eu vou fechar mais uma vez a gente ouvindo esse louvor. Mas eu quero dizer para você que nós sairemos maiores. Pode ter certeza. Melhor é o fim das coisas. Repete comigo. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. De novo, eu quero ouvir de vocês. Melhor é o fim das coisas. Então, prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. Um avivamento na tua casa, um avivamento na tua família. E eu creio que essa oração alcançou a tua casa e alcançou a sua família em nome de Jesus. Vamos mais uma vez, vamos encerrar assim, adorando. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família. Que sinta paz, filtre um pouco as coisas que você está ouvindo e vendo. Adore Deus. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus.
batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, declare isso. Se arrependa, se arrependa. Entendeu? É o momento da igreja. Brasil, se arrependa. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Se aproxime mais do Senhor, Brasil. Tua presença. Aqui, ó. Tua presença. Brasil. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca amigo, dinheiro, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, Pai. Vem nos iluminar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença. Glória a Deus. E fechando, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor, eu vou repetir para você anotar. Anota e coloca na sua geladeira. Eclesiastes 7, 8. Todo dia você olha para esse versículo. Está lá na sua geladeira. Coloque no imã, vai ser o imã da tua geladeira. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Repete comigo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, nesse momento de crise, nesse momento que nós temos sido assolados, adore ao Senhor, busque ao Senhor, engrandeça o nome dele e se arrependa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe teus sonhos, que Deus abençoe teus projetos e creia, você vai sair maior do que você entrou. Em nome de Jesus. Fica na paz.